doutor, eu tô com muita dor de cabeça. Por favor, me ajuda. Se você dá plantão em pronto-socorro e quer dicas fundamentais do que você não pode não saber, como melhorar a sua segurança e a do seu paciente, não deixe de seguir o nosso canal e acompanhar nossos vídeos. Bora lá falar sobre o manejo da dor aguda no PS. Vem comigo. Antes de começar o assunto, eu quero deixar um recado aqui para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com seus amigos, não deixem de acessar as outras plataformas como a comunidade do Hotmart e todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Bom, plutoneiros, vamos falar então sobre o manejo da dor aguda no PS. Uma dica que eu sempre dou é nunca deixar de checar a rotina do seu serviço, tá? E falar com o especialista quando necessário. Isso aqui não é um guia de prescrição, mas é uma forma da gente manejar os pacientes de forma segura, tá? Sempre baseado em evidências. Vamos lá então. O que é importante que eu destaquei aqui logo no começo? A dor, obviamente, é uma das queixas mais frequentes no pronto-socorro. É um dos motivos pelos quais os pacientes procuram, né, ajuda em PS. Então, saber fazer o manejo da dor é muito importante. E aqui eu quero fazer esse manejo de forma simplificada, tentar simplificar para vocês, para que fique um guia, um fluxo muito fácil na cabeça, né? Vocês vão perceber no final da aula que você indo para o plantão com isso em mente já muda bastante, tá bom? Obviamente, nós vamos ter que assegurar um acesso venoso periférico decente para esse paciente e assegurar que a via aérea está pérfia, que ele tem uma via aérea adequada. E, tão óbvio quanto isso, é quantificar a dor, em leve, moderada ou severa. Dependendo do serviço que você tiver, na grande maioria dos serviços de pronto-socorro, você tem a triagem, né? Então, isso aqui já está mais fácil. Mas, se preciso, também você é capaz de quantificar a dor do paciente, né? Numa escala de 0 a 10, certo? Uma outra coisinha antes de começar a discutir a dor propriamente dita, queria que vocês dessem uma lida. Aqui a intenção no canal nunca é de ficar teorizando muito, né? A gente quer a prática. O PS é prático, você tem que ser ágil. Mas esse artigo que fala sobre o problema da oligoanalgesia nos departamentos de emergência, esse eu acho que vale a pena vocês darem uma lida por duas razões. Nele, eles abordam um assunto que é interessante porque eles chegaram a uma conclusão de que grande parte dos pacientes vão embora com dor. Ou seja, o paciente chegou no PS com uma dor no departamento de emergência, com uma dor nível 8, escala 8, uma dor severa, e foi embora com uma dor moderada para casa, dor 6. Ou então foi sem melhora da dor para casa. E aí eu queria levantar dois assuntos relacionados a isso, né, da oligoanalgesia. Provavelmente a analgesia está sendo feita de forma errada. Ou você está subestimando a dor do paciente, ou você está fazendo a analgesia fraca, né? E a segunda é que você tem que pensar hoje no que chamam de a experiência do paciente. Principalmente se você estiver em serviços privados, né? O paciente do convênio, os convênios usam muito esse termo da experiência do paciente. Eles querem que o paciente tenha uma boa experiência quando vá aos serviços de assistência médica. E aí, imagine, se você chegou com dor e vai embora com dor, nossa, esse doutor ou essa doutora aí talvez não saiba o que está fazendo, não seja tão bom. Então, focar nisso, né? A oligoanalgesia. Nós vamos tentar resolver esse problema de oligoanalgesia com essa aula. E o segundo tema que eles abordam no artigo que é interessante é sobre a crise do opioide nos Estados Unidos. Porque não só nos Estados Unidos, a gente já começa a ver isso aqui no Brasil também, sobre a dependência de opioide, paciente que fica dependente de opioide, porque provavelmente alguém sentou, vamos dizer entre aspas, né, sentou a mão no opioide ali, indicou o opioide de forma errada e esse paciente fica dependente. Há inclusive tráfico de opioides nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como a gente utiliza opioides um pouco mais fracos, isso não é tão comum, mas já existe. Se você dá plantão em um serviço fixo, você já deve ter percebido aqueles pacientes que são de carteirinha, né? Que vão com frequência para realizar analgesia, muito provavelmente porque tem uma dependência a opioide, a medicação, certo?
É legal, fica com isso aí na cabeça, porque isso vai ser útil para a aula, beleza? E antes de entrar nas prescrições, vamos diferenciar analgesia de anestesia local de sedação. O que nós vamos discutir aqui hoje é a analgesia, ou seja, o alívio da dor sem sedação ou alteração do nível de consciência do paciente. Já a anestesia local é a perda da sensibilidade de uma área específica do corpo, né? Intencional. Você está fazendo aquele anestésico local para que haja perda da sensibilidade, por exemplo, para fazer uma sutura ou algum procedimento. E a sedação, aqui é o grande medo da maioria dos plantonistas, não mais você que é plantoneiro, nós vamos tirar esse estigma, esse medo e vamos garantir segurança para você. Mas a sedação é quando a gente induz o paciente a um estado de calma ou tranquilidade, variando de vigil para orientado e tranquilo até o estado de hipnose. É quando nós vamos fazer, por exemplo, a sequência rápida de intubação. Aí nós vamos utilizar a sedação. Assunto para outra aula, tá? E aí, eu já falei sobre assegurar o acesso venoso e a via aérea, vamos quantificar a dor e eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos, a medicação ela é nossa aliada, desde que você saiba o que está fazendo, ela é sua aliada. Você tem que ter em mente que muitas vezes pode acontecer alguma coisa, ou uma reação adversa, um efeito adverso, né, ou uma reação alérgica. E aí você tem como cartas na manga o Phenergan e a adrenalina, que você pode utilizar todos os dois, né, na forma intramuscular. Vamos prestar atenção também à depressão respiratória no caso da utilização da morfina. Ué, mas e se eu rebaixei o paciente, começou a ter uma depressão respiratória? Calma, relaxa, jovem. Vamos fazer o antídoto. Você tem o naloxone 0,4 por ml, né, na ampola, você dilui para 10 e aplica 1 ml a cada 3 minutos. Vamos com calma, porque existe o risco de fazer edema agudo de pulmão. Mas olha aí, sabendo o que você pode fazer, sabendo o que fazer, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Vamos partir então para o caso de analgesia, para o caso de dor leve no pronto-socorro. Ué, escala de 1 a 3, dor leve, eu coloquei como verde para a gente gravar mais fácil. O que nós vamos utilizar? Analgésicos e anti-inflamatórios. Quais analgésicos? Nos Estados Unidos eles usam muito o paracetamol, né, o acetaminofeno. Aqui no Brasil a gente tem a dipirona disponível. Lá eles não gostam de utilizar a dipirona. Discuto no vídeo de náusea e vômitos, eu comento sobre a ação da dipirona, por que eles não usam tanto lá nos Estados Unidos, né? Você sabe por quê? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Você pode utilizar a dipirona injetável, 500 mg para cada 2 ml na ampola, ou seja, 1 grama, né, a dose, você pode utilizar de 6 em 6 horas. Não subestimem o poder da dipirona. A dipirona tem uma ação muito boa para tirar dor, ela tem uma ação analgésica muito boa. E lembrando que eu já comentei no vídeo de cólica renal, ela tem ação antipirética na dose de 500 mg, 1 grama ela tem ação analgésica e a partir de 2 gramas ela pode ter uma ação anti-inflamatória. Olha aí, não subestime a ação da dipirona, ela é muito boa, né? É uma carta na manga que você pode utilizar. Barato. Alguns pacientes podem apresentar uma reação adversa, que ela causa uma vasodilatação, pode causar um pouquinho de hipotensão, então eles falam que eles são alérgicos. Se você não quiser utilizar a dipirona, pode utilizar o paracetamol, 500 mg de 4 em 4 horas, e aí nós temos a opção de fazer o paracetamol via oral, né? A dipirona, todos os pronto-socorros, tem a dipirona VO também em gotas, se você precisar. Anti-inflamatório, a gente pode utilizar o profenídeo, o cetoprofeno. Se você for utilizar ele na forma endovenosa, a dose é 100 mg por ml. E se for intramuscular, muda a ampola, 50 mg para cada 2 ml. A dose é a mesma, né? E a diferença? Qual a diferença? Lembra que você está no pronto-socorro. No pronto-socorro, muitas vezes você precisa de uma agilidade. Então, a diferença entre fazer EV ou IM, para a segurança do paciente não tem diferença nenhuma, tá? O tempo de ação vai ser muito próximo de um para outro, mas se você administra na forma intramuscular, você consegue uma rapidez, uma agilidade, isso ajuda a enfermagem. Por outro lado, se você faz endovenoso, você gasta mais, porque você tem o scalp, o acesso para fazer e a diluição, mas você diminui efeito colateral de medicação sempre que você dilui. Então,
tem que pesar aí o que você precisa, o que é mais conveniente naquela ocasião para aquele paciente. O máximo de 300 mg dia. Ou, não tem o Profenid, meu serviço prefere que eu use o Voltaren. Tudo bem, vamos utilizar o Voltaren, 25 mg para 3 ml, 75 mg dose, da forma de administração intramuscular. Ou via oral, eu confesso que eu nunca trabalhei em algum lugar que ofereça o diclofenaco via oral, 50 mg de 8 em 8 horas, beleza? Então, dor leve é muito fácil, analgésico anti-inflamatório, acabou. Vamos agora para a dor moderada. Aqui já começa a mudar um pouquinho a história. Você pode utilizar os opioides fracos e associar com analgésicos. Eu já vou falar sobre associação de medicação também. Um desses opioides é a codeína, via oral, 30 mg de 4 em 4 horas. Você pode utilizar. A maioria dos serviços que eu trabalho ou trabalhei não utiliza a codeína. É esta a opção, o tramadol. E aí é curioso porque eu lembro que logo que eu me formei, eu tinha muito medo de prescrever tramal. Eu não prescrevia tramal para ninguém. Minha formulinha ali era um Profenid de Decadron, Profenid de dipirona, botava no sorinho ou então intramuscular mesmo, mas tramal, oh meu Deus, eu tinha muito receio de fazer tramal, fazer um opioide para o paciente, vai passar mal. Calma, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, só para contar uma historinha, por que eu perdi o medo do tramal? Porque um belo dia eu estava como paciente, não como... eu estava como acompanhante de um paciente, não como médico, na sala de emergência de um outro serviço. E aí um dos caras lá, um dos emergencistas, o cara era chefão ali daquele serviço, ele estava atendendo um politrauma, era uma menina polirralada que a gente brinca, né? Tinha um acidente de moto, estava com bastante dor porque ela tinha fraturado o antebraço. E aí ele pegou ali para a enfermagem, um tramal subcutâneo, por favor. E aí as meninas aspiraram rapidinho o tramal subcutâneo, fizeram e rapidinho o paciente parou. A paciente parou de se queixar de dor. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, nossa, olha lá, eu posso utilizar isso. No próximo plantão, foi tramal subcutâneo a rodo, assim, aí eu comecei a perder o medo da medicação. Só que, obviamente, depois você vai pegando, né, as manhas, você tem que ser tudo com critério, tudo baseado em evidência. Então, o tramal pode te ajudar muito. Eu uso bastante o subcutâneo, a forma subcutânea, porque é uma dose mais baixa, 50 mg, costuma ter uma ação muito boa para fazer analgesia, né? Ou você pode utilizar 50 mg para 2 ml ampola, 100 mg total, na forma endovenosa. Aí sim, aí eu prefiro diluir, prefiro fazer a diluição do tramal para diminuir efeito colateral. O de 100 mg dificilmente eu faço na forma intramuscular, eu prefiro fazer ele diluído e associar com outras medicações, tá? O tramal subcutâneo eu uso bastante. E não tenha medo, saiba o que você está fazendo que vai dar tudo certo. Mas lembra do artigo que nós vimos. Vamos evitar também fazer, por exemplo, paciente que chega com uma dor leve, eu não vou fazer um tramal subcutâneo. Lembra da dependência química que ele pode causar. Não vamos causar uma oligoanalgesia também. Não vou subestimar a dor e deixar de utilizar o tramal quando necessário, certo? O máximo de 400 mg dia. Esse aqui é um grande aliado meu no pronto-socorro. A maior parte das dores moderadas eu vou utilizar o tramal subcutâneo, tá? E aí, agora sim, se eu tinha medo de fazer tramal, imagine morfina. Morfina, acho que eu demorei 1 ano para prescrever para um paciente, né? Obviamente isso é uma brincadeira, mas eu lembro que eu segurava muito e seguro até hoje o uso da morfina. Com critério, se o paciente está com uma dor severa, está refratária a outras medicações, aí sim eu prescrevo. Mas como é que a gente pode prescrever? Via oral, 10 a 30 mg, né, de 4 em 4 horas, mas aqui nós não estamos pensando no pronto-socorro, tá? Eu não passo via oral morfina no pronto-socorro, eu tenho ela para fazer endovenosa, então eu vou utilizar endovenosa e vocês vão ver por que logo à frente. E qual a dose, né? Você vai pegar uma ampola de 10 mg, na ampola ela tem 10 mg por ml naquela ampola, você vai diluir para 10, né? E aplicar 2,5 na forma lenta. Lembra, a morfina pode causar depressão respiratória, ela causa alguns
efeitos colaterais importantes. Então você tem que estar ali ao lado do paciente. Esse não é um paciente com uma dor severa, provavelmente vai estar na sala de emergência ou você está ali ao lado acompanhando, né? Vai pedir para a enfermagem administrar, mas você de olho no paciente. Precisou do antídoto? Lembra do naloxone. E quanto que eu posso repetir? Eu posso repetir a cada 4 horas. A dose é de 2 a 10 mg para cada 70 kg de peso. Então, quando eu diluo para 10 e faço 2,5 ml, a maior parte dos pacientes tem esse peso, está numa dose segura, tá? A oxicodona, a metadona e o fentanil, nós vamos deixar para outra aula. Eu não costumo usar para esses casos de analgesia, é muito específico. O uso da metadona é muito específico, né? Mais em UTI que se utiliza. O fentanil para alguns casos específicos também. Muito difícil você precisar do fentanil. Alguém aí sabe? Comenta aí quantas vezes o fentanil é mais forte que a morfina. E a oxicodona ela tem um custo elevado, então raramente você vai ter ela disponível em pronto-socorro, tá? E essa também, essa é uma das medicações que tem bastante abuso lá nos Estados Unidos, né? Uma dependência muito grande de oxicodona, aqui no Brasil nem tanto porque ela é cara. E aí, o que eu costumo sempre fazer para vocês, deixar separado aqui ó, de uma forma mais organizada, se você vai com isso aqui em mente para o plantão, acabou, amigão, você sabe manejar a dor, né? Leve, moderada, severa. Leve, vamos utilizar analgésicos ou anti-inflamatórios, podendo associar um com o outro. Moderado, opioide fraco e severa, um opioide forte. Tá aqui as doses, lembra do antídoto e lembra desse detalhe da diluição das medicações. E o que eu achei que ficaria interessante para vocês, nós vamos falar sobre os tipos mais comuns de dor que chegam ao pronto-socorro e como é que a gente faz. Vamos ficar com isso na cabeça. Por exemplo, dor abdominal. O que a gente vai utilizar via de regra? Anti-inflamatório e corticoide, anti-inflamatório e analgésico. Pode associar o corticoide. Uma outra discussão que é muito importante, eu lembro que na época de internato, tinha preceptor que dizia isso, ou residente que falava, mas cuidado para não fazer uma analgesia muito forte e mascarar o exame. Opa, olha a oligoanalgesia aí de novo. Lembra da experiência do paciente, né? Você vai deixar o paciente com dor? Dificilmente você vai mascarar o exame físico a ponto de não fazer o diagnóstico do paciente. Lembra que hoje em dia nós temos exame laboratorial, tem ultrassom, tem a tomografia como a sua aliada. Então, muito difícil que você coma bola ou que você mascare o exame físico a ponto de não fazer o diagnóstico, né? Então, faz analgesia. Fazendo a analgesia bem feita, você inclusive tira uma história melhor do paciente. Isso pode te auxiliar, tá? Se tiver algum cirurgião, algum residente aí, comenta também. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos participar. E como que eu faço? A formulinha da dor abdominal. Dipirona, uma ampola. Lembra que eu brinco uma pessoa, uma ampola. Uma ampola, 1 grama, né? Vai ter 1 grama nessa ampola. O paracetamol eu raramente utilizo, a não ser que seja paciente alérgico ou que tenha, refira que tem mal-estar com o uso da dipirona. O Profenid, associado, pode ser o Profenid ou o Voltaren, né? Associado com o Decadron, 2 mg por ml, você pode associar. Dependendo do tipo de dor abdominal, é interessante que você associe um antiemético, o Nauzedron, a bromoprida, que é o Plamet, né? Tanto faz. O Plasil eu não gosto muito, nós vamos ter uma aula específica de náusea e vômitos que nós vamos discutir sobre os antieméticos. Então aqui eu costumo fazer como é dor abdominal, eu não gosto de fazer intramuscular, eu prefiro diluir as medicações, fazer um sorinho de 100 com o Profenid, a dipirona e o antiemético que eu precisar, o tramal só se necessário, tá bom? Faz a diluição, o paciente vai melhorar da dor, vai ter menos efeitos colaterais, você vai pedir exame e fazer diagnóstico, tá? Dor muscular lombar, o que é interessante que eu separei aqui para vocês que eu queria discutir? Eu costumo fazer o anti-inflamatório com analgésico, aqui sim, intramuscular, geralmente vamos agilizar, né, no pronto-socorro. Travei da coluna, doutor, tô com uma cervicalgia, tô com torcicolo. Cara, vamos ajudar o paciente, né, uma forma segura, não vai mudar a segurança do paciente, mas vamos ajudar a tocar o PS de forma mais rápida, ajudar a enfermagem. Intramuscular, esse paciente vai ter analgesia bem feita de forma intramuscular, né?
faz o Profenid com a dipirona ou o Voltaren com a dipirona e pode associar o Decadron, dose de 2 mg por ml na ampola. Por que o Decadron? Porque o uso endovenoso, só que aqui tá o detalhe, não, eu me contradizendo, mas é por isso que eu tinha colocado em asterisco. O uso endovenoso do Decadron, quando você dilui ele lá com o Profenid, você tem uma redução mais rápida da dor, tá? No caso aqui da dor muscular. Mas lembra dessa dose, porém, né? 2 mg por ml. Tem ampola, por isso que é importante você, quando dá plantão, pega um diazinho que você estiver tranquilo, vá até a farmácia do seu serviço e comece a olhar as ampolas, as apresentações, quais são os tipos, quais são as doses, né? O Decadron você vai utilizar em 2 mg por ml, beleza? E aqui o que eu mais queria discutir, o uso da ciclobenzaprina, o relaxante muscular. Tem muita gente que passa isso que prescreve isso para o paciente, principalmente para ambulatorial. Só que aí você está trocando a dor do paciente pelos efeitos colaterais. A ciclobenzaprina tem vários sintomas adversos. A sonolência é a mais clássica, né, a mais comum, a tontura, constipação e retenção urinária aguda. Eu, particularmente, não gosto de utilizar, a não ser em casos muito específicos, tá? 1 em cada 7 pacientes apresenta alívio da dor com o uso da ciclobenzaprina. Então, eu vou trocar a dor, que nem sempre vai ser feita analgesia com o uso do relaxante, por esses sintomas adversos que não são muito agradáveis, eu particularmente não gosto. Deixa aí também o que vocês acham. E aqui sim, o AINE tópico, pouca gente utiliza, né? O Cataflan, por exemplo, forma tópica, ele tem um alívio eficaz e rápido de dor local. Então, para uma dor muscular, para casa você pode utilizar o Cataflan, tá bom? Basicamente, o que eu costumo fazer, dor muscular ou lombar, Profenid Decadron IM, Profenid dipirona IM. Se eu quiser utilizar o Decadron na forma EV, eu vou diluir com o Profenid, 100 mg por ml e vou prescrever o Cataflan tópico para casa, tá bom? Também não gosto, outra discussão, aí um abraço para o meu amigo David, que sempre falou sobre isso, não gosto de ficar prescrevendo anti-inflamatório para casa, né? São casos específicos, você tem que avaliar cada caso, obviamente, mas prescreva uma Novalgina de 1 grama, associa o Cataflan tópico, né? Vamos evitar ficar passando anti-inflamatório assim para todo mundo, né? Principalmente para idoso, gente. Então tem que tomar cuidado, beleza? Enxaqueca. Esse aqui é clássico, a formulinha. Esse não, vocês acho que todo mundo é clássico, né? Todo mundo conhece essa associação de anti-inflamatório com analgésico e corticoide. Então, você pega um sorinho de 100 ml, dilui dipirona de 500 mg para 2 ml, né, dose de 1 grama, para o Profenid e associa o Decadron. Olha o Decadron aqui de novo, mas dose baixa, né, 2 mg por ml, uma ampola. Qual vai ser o benefício do Decadron? Na enxaqueca, ele faz o alívio da dor, assim como na dor lombar, ele faz o alívio mais rápido, mas principalmente, previne novas crises. É por isso que a gente usa o Decadron na enxaqueca. E o Decadron, a dexametasona, é um corticoide que atravessa a barreira hematoencefálica. Então, para enxaqueca ele é excelente, tá bom? E para casa, o que eu vou fazer? Prescrever triptano. Se for uma enxaqueca clássica, né, vou prescrever o triptano, certo? No caso da nefrolitise, quem não assistiu a aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima, eu utilizo a formulinha do Facina, que é uma brincadeira, gente, mas a formulinha do Facina, 100 ml de soro, Profenid uma ampola, tudo uma ampola uma pessoa, Profenid, dipirona, o antiemético, né, o Nalzedron, o que você tiver lá, um Plamet. Lembrando, vamos ver quem assistiu a aula, comenta aí embaixo também qual é o efeito colateral da bromoprida, do Plamet na criança e no idoso, né? Quem assistiu a aula passada vai saber responder. E o Decadron, 2 mg por ml, tudo aqui uma ampola, uma pessoa uma ampola, sorinho de 100, corre lento. Existia bastante uma discussão antes sobre hiperidratar o paciente da nefrolitíase ou não. A não ser em casos específicos, se for uma urosepsia ou o paciente está muito desidratado,
você vai, via de regra, utilizar esse sorinho de 100, gota a gota, bem devagar. Tem que ter o anti-inflamatório. O que vai tirar a dor do paciente aqui é o anti-inflamatório. O Buscopan, ele não age especificamente lá na musculatura lisa do ureter, vai agir o Profenid, né, o anti-inflamatório. O Buscopan está mais associado à cólica intestinal, né? Ele ajuda a tirar a cólica, mas para você melhorar a dor do paciente da nefrolitíase, é o Profenid que vai fazer a mágica aí. E aí algumas considerações. Vocês já ouviram falar sobre analgesia multimodal? O que é isso? Deixa o comentário aí para mim também, né? Eu não vou responder essa pergunta agora. Quem quiser eu respondo lá embaixo nos comentários. Fazer ou não tramal subcutâneo na nefrolitíase? O tramal não é sua primeira escolha, tá? Lembra dos efeitos colaterais. Ele pode causar muita náusea e o paciente já está com náusea, nauseando ou vomitando na nefrolitíase. Então eu costumo reservar esse tramal subcutâneo como uma carta na manga, caso não haja uma melhora com a formulinha do Facina, tá? Opa! E aí, a diferença entre IM e EV? Eu já comentei anteriormente. Lembra da agilidade. Em termos de segurança do paciente e tempo de ação, você não vai ter uma diferença muito grande. Para nefrolitíase, eu costumo fazer endovenoso, formulinha, 100 ml, gota a gota, 15 minutos, resolveu o problema do paciente, tá? Aí, na dor neuropática, eu deixei aqui de propósito a analgesia multimodal, porque além de o que eu não vou responder, porque eu quero que vocês discutam comigo sobre esse assunto, mas pensando na experiência do paciente e pensando num paciente que você vai tratar de forma não apenas no pronto-socorro. Por exemplo, a dor neuropática, dificilmente você vai tirar a dor daquele paciente ali e resolver o problema dele, né? Por isso que eu deixei o termo aqui da analgesia multimodal. A dor neuropática, tanto a dor neuropática quanto a dor crônica, você vai ter que individualizar e caracterizar esse tipo de dor, e de acordo com o tipo da dor você vai utilizar uma medicação específica. No caso do Aldol, eu deixei aqui o antipsicótico Aldol, ele é bom para dor neuropática, ele é bom inclusive para tirar náusea e vômito refratária. Não sei se alguém sabia dessa dica, mas ele também tem algumas contraindicações, pode rebaixar o paciente, rebaixar não, né? Mas deixa o paciente um pouquinho mais letárgico, pode causar retenção urinária aguda. Então isso aqui eu uso com muito critério, com muito cuidado. E a mesma coisa a ciclobenzaprina, um relaxante muscular, né? Eu não costumo utilizar, beleza? E aí, lembra que eu perguntei sobre a diferença de fazer morfina VO ou EV? Antes de tudo, dificilmente no pronto-socorro vão te oferecer a opção da morfina via oral, né? Você vai utilizar EV, por quê? Porque o estudo, aqui que eu coloquei para vocês, quem quiser ler, eu vou deixar o link aí embaixo, concluiu que a morfina intravenosa é superior à via oral para controle imediato da dor severa. E é isso que eu quero no pronto-socorro, quero um controle imediato. Então nós vamos utilizar EV, dilui para 10, 2,5 ml lento, você de olho no paciente, naloxone ali do seu lado se precisar, acabou, é seguro, tá? Mas com critério, lembra da dependência, tá? O uso de medicação. E aqui uma coisa que muita gente me pergunta, desde que eu comecei a dar plantão, isso aqui é uma dúvida bastante comum, né? E o medo, é o medo do plantonista de atender gestante para fazer analgesia de gestante. Eu não estou falando do atendimento de gestante específico, né? Mas como é que eu faço analgesia de gestante? Eu posso usar dipirona? Posso usar o Profenid? Posso usar morfina? Posso usar tramal? O que eu posso? E aí a minha dica é que você tem que ter isso aqui em mente, né? As classificações e interpretações de cada medicação, a categoria de cada uma delas, A, B, C, D, e aqui é contraindicada, né? Na gravidez. E aí nós vamos discutir sobre cada uma especificamente. Agora você é plantoneiro, o que você não pode não saber, você vai seguro e não vai lamentar de atender uma dor numa gestante. Por exemplo, você pode pegar uma gestante e atender uma gestante com uma cólica renal. E aí, o que você pode passar? Eu deixei destacado em verde, amarelo e vermelho para ficar mais fácil de vocês gravarem. O paracetamol é o analgésico de escolha, isso em qualquer serviço que você for no Brasil inteiro,
Nos Estados Unidos é o paracetamol também, é o analgésico de escolha, mas limitar uma menor dose e tempo de uso. E eu já discuti com vários GOs e sei que em alguns serviços a dipirona é contraindicada, mas sei também que em muitos serviços ela é utilizada. E conversando com um amigo meu ginecologista, ele disse, a gente pode utilizar a dipirona, ela não é contraindicada, mas é a mesma coisa, um uso limitado a menor dose e tempo de uso. Se a paciente não for alérgica, você, dependendo ali da idade gestacional, você vai limitar um tempo muito curto, né, uma analgesia apenas ali no pronto-socorro, você não vai prescrever isso para casa, tudo bem, você pode utilizar. Mas lembra, cheque a rotina do seu serviço, tá? O AS também em baixas doses, ele é classificado como categoria C. O AS eu confesso que não costumo prescrever, acho que o pessoal aí não costuma prescrever aspirina para gestante, certo? Já a codeína, o tramal e a morfina, eles são categoria C. O risco não pode ser excluído, mas se os benefícios forem maiores, você pode utilizar ali no pronto-socorro. O tramal eu já usei bastante, né, para gestante. A morfina eu confesso que eu nunca precisei utilizar em nenhuma gestante. Se eu chegar a esse ponto, eu com certeza vou fazer contato com o meu colega ginecologista ali para ver o que ele acha, né? A discussão, vamos falar com o especialista. Mas o tramal subcutâneo eu já utilizei de forma segura, nunca tive problema. Mas lembra, classe C, amarelo. Já os anti-inflamatórios, aí não. Aí você não vai prescrever, eu deixei aqui em vermelho, você não vai fazer Proferid, não vai fazer Voltaren para gestante, beleza? A morfina, aqui, gravidez categoria C, né? Não deve ser utilizado sem orientação médica, tá bom? Ela é excretada em leite humano, então isso você também tem que considerar. E existe o risco de depressão respiratória. Até 10% dos pacientes apresentam cianose, mal-estar e uma respiração lenta. Mas geralmente esse efeito colateral ele é de uma duração muito curta, tá? É fugaz. Mas 10% não é pouco. Lembra do naloxone como seu aliado se precisar, tá bom? E agora nós vamos com o que eu sempre deixo, né, para finalizar a aula. Isso aqui é o que você tem que ir para a cabeça. Tira um print, manda para os seus amigos, vamos divulgar, né? Pode divulgar aí sem problema, mantendo os créditos. Como é que você vai para o plantão? Eu vou tratar a dor. Eu vou quantificar, né, classificar em leve, moderada, severa. E aí vou utilizar ou analgésico ou anti-inflamatório na leve, opioide fraco na moderada e o opioide mais forte na dor severa. Acabou. Avaliei contraindicação, posso fazer morfina. Não tem alergia, não tem contraindicação, posso fazer morfina. É moderada? Posso utilizar o tramalzinho subcutâneo, garanto que vocês vão concordar comigo que ele tem uma ação muito eficaz, tá? E é prático, é subcutâneo, para a enfermagem é uma maravilha, a ação é rápida, tá bom? E no caso dos leves, vocês não vão ter dúvida, é muito simples, certo? Galera, é isso. Quem tiver dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Ajuda a gente a divulgar, acesse as outras redes sociais, vamos ajudar a manter uma comunidade dos plantoneiros, o que você não pode não saber. A ideia é garantir a sua segurança e a do paciente, tá bom? Eu vou deixar todas as redes sociais aí na descrição do vídeo, as referências, vou deixar os dois artigos, eu quero que vocês discutam, participem e não deixa de dar like, ajuda muito quando vocês dão like, porque o YouTube começa a mostrar isso para outras pessoas que não são inscritas. O canal está chegando a 25 mil inscritos, então vai ter um videozinho especial com um sorteio também. Então me ajuda aí, ajuda a divulgar, compartilha com os seus amigos e dá um like aí, tá bom? Valeu, um abraço!